Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Gente, que alegria poder falar com vocês, que alegria fazer parte aí junto com vocês nesse momento, liberando essa palavra aos meus irmãos aqui do Brasil, aos meus irmãos da África, da Europa, do Japão, da América, enfim, todos vocês que estão ligados ao nosso canal e que ouve esse vídeo. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Gente, estamos aqui numa série que tem o tema O Profundo das Profundidades. Eu gosto muito de falar sobre profundidades, profundo, gosto muito de falar sobre mergulho em águas profundas. A Bíblia tem muitas referências nesses quesitos e Deus me deu a direção de levar vocês a pensar um pouco sobre isso. Nós, amados irmãos, estávamos falando no início sobre Ezequiel, depois sobre o livro de Atos, capítulo 9, conversão de Saulo de Damasco, aquele Saulo de Tarso, aliás, que ali teve um encontro com o Senhor e foi liberto e começou então a pregar a poderosa palavra de Deus, levando uma mudança radical às pessoas. Esse mesmo Saulo, queridos, que teve aquele encontro ali em Tarso, aquele encontro naquele caminho, né, onde que ele ia de viagem, o Senhor encontrou com ele, aquele homem foi transformado. E agora, se você vê o segundo livro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vemos aqui Paulo defendendo o seu ministério. Nós vemos aqui os escritos de Paulo, o mesmo homem, irmãos, que teve aquele encontro com o Senhor, agora ele se tornou um Paulo, ele se tornou um homem de Deus, ele se tornou um cooperador do Evangelho de Deus. E aqui ele fala: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, e apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando estou ausente. Rogo a vocês que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para que alguns que se acham que procedemos segundo os padrões humanos. Aleluia! Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Meu Deus, que tremendo isso, amados. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Gente, eu quero fazer uma análise com vocês aqui da mudança radical de um homem que religiosamente era radical contra aos santos que pregavam a palavra, contra aqueles que eram do caminho. Esse mesmo homem teve uma transformação e agora ele é um Paulo. E agora esse Paulo está falando como os santos daquela época, como os irmãos na época que ele agredia, ele agora está falando como um deles, um dos tais. Este é o Deus, amados, que quando toca, ele toca no profundo, ele realiza uma obra tremenda. Veja o que Paulo está falando aqui. Paulo revela a realidade do seu coração, revela a realidade que está dentro dele, e ele aqui mostra uma batalha. Hoje nós temos, irmãos, uma batalha muito grande, que é a batalha dentro do nosso ser, é a batalha da carne contra o espírito, é a batalha humana, é o humano contra o espiritual. Essas duas pessoas estão dentro de nós. O espiritual, irmãos, é o nosso espírito, o carnal é a nossa alma, o natural é a nossa alma, o egocentrista é a nossa alma, o coração, entre aspas, bondoso é a nossa alma. E Paulo aqui está trazendo um caminho, irmãos, no meio dessas duas pessoas que habitam ainda hoje dentro de cada um de nós. Aleluia! Quando nós ganhamos, irmãos, a realidade de como lutar, irmãos, nós então é como se achasse uma pepita de ouro enorme,
um grande pedação de ouro você encontrasse, porque agora você ganha a realidade de como lutar. Ninguém luta por si próprio, ninguém deve lutar com a sua força, ninguém tem que usar a sua força para lutar. Por quê? Porque o Senhor disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, o Senhor abriu os braços naquela cruz e disse: eu estou abrindo o braço aqui para poder abraçar vocês e trazer até mim. Hoje, se você abrir os braços, irmão, você fica igualzinho àquela cruz onde Jesus revelou para que eu e você pudéssemos fazer parte desse propósito. Então, irmãos amados, ele agora Paulo recebe esse encargo, recebe essa essência, recebe esse poder, essa unção, essa graça, essa revelação, a mesma que eu e você recebemos. A graça que Paulo recebeu é a mesma que nós recebemos. A unção que Paulo recebeu é a mesma que nós recebemos. Muitas vezes nós criamos dentro de nós uma hierarquia espiritual e nos posicionamos em relação a essa hierarquia e apresentamos essa hierarquia e reverenciamos essa hierarquia, quando na realidade, amados, o Senhor tem algo muito mais profundo. O Senhor quer revelar a sua vida em nós. O Senhor quer revelar o seu poder em nós. O Senhor quer revelar a sua grandeza em nós. O Senhor quer se revelar a nós. Aleluia. Este é o propósito, ele se revelar. Quando ele se revela, irmãos, é ele que faz. A revelação dele para nós não é para nós sabermos quem ele é. Não é, não. É para viver a realidade dele em nós. Porque a Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Partindo disso, eu e você podemos vivenciar a realidade gloriosa, profunda, poderosa, grande da parte do Senhor em ser o nosso Senhor, em ser aquele que nos guia, que nos dirige, que está conosco todos os momentos e que está pronto a dizer assim: olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ainda ele estendeu a sua mão e disse, como eu já falei agorinha, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tome sobre você o meu jugo. Ah, sabe o que ele está dizendo? Viu? Une-se a mim e você vai andar leve, porque eu te carrego. Atrele-se a mim, seja um comigo, né? Como fala 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Espírito de Deus se torna um com ele. Então, se você entender e ganhar essa profundidade, né, esse código poderoso, você vai ganhar aí, irmãos, uma pedagogia extremamente profunda, e você vai então ficar feliz demais, porque você faz parte da vida. É a vida que te rege, é a vida que te guia, é a vida que está em você. Cristo é a vida. E Paulo ganhou esta vida, e agora Paulo está ministrando aos irmãos em Corinto e dizendo assim: viu, eu quero que vocês entendam que nós não devemos lutar segundo os padrões humanos, porque o padrão humano, ele não tem força para a guerra. O padrão humano, ele é humano, ele é natural, ele é alma caída. O padrão humano tem convergência, o padrão humano, irmãos, ele é terrível de se lidar. Mas nós temos que lutar com as armas espirituais. Nós temos que lutar segundo o padrão divino. Porque a luta segundo o padrão divino já não é mais nossa. Ó Senhor, o Senhor disse, amados irmãos, ao Josafá, ao rei Josafá: você não tem que lutar, você só tem que descansar. Entendeu? Porque a peleja não é sua, mas é minha. Então Deus está falando para você: por que você luta e ainda peleja, e ainda fica chorando, choramingando, reclamando, como aqueles israelitas no caminho do deserto? O Senhor diz assim: viu, descansa em mim, porque eu estou te oferecendo um jugo suave, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por que o meu jugo é suave? Porque não é você que anda, não é você que gerencia, não é você que fala, não é você, sou eu que estou em você. Irmãos, esta é uma realidade, é um profundo muito grande que nós temos que ganhar, que é o governo da paz, é o governo de Deus, é a visão de Deus, é a realidade da presença manifesta de Deus em nós, que foge de qualquer padrão religioso, de qualquer padrão humano.
foge, porque Ele é o Senhor absoluto. E Ele chamou eu e você para viver essa riqueza gloriosa da sua graça, aleluia. Irmãos, e como disse Paulo aqui, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Uma coisa é viver como homem, outra coisa é lutar segundo o homem. Eu vivo como homem, eu sou homem, mas eu não tenho que lutar como homem, porque eu tenho alguém dentro de mim. Eu tenho alguém que me comanda, eu tenho alguém que vive em mim. Esse alguém é Cristo. E aí Paulo continua e fala assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas. Irmãos, fortalezas. Quantas fortalezas estão se levantando? Todo dia levanta. É matar 1, 2, 3 leões por dia, irmãos. Aí Paulo continua e fala, destruímos argumentos. Gente, argumento é uma fortaleza. Quantas vezes alguma coisa acontece, lá vem o argumento da nossa cabeça. E nós queremos já argumentar, né? Então, eu vou parar aqui, eu vou prosseguir e concluir aqui essa primeira parte dessa série. Mas olha, as armas com quais lutamos são poderosas em Deus. Nós lutamos com Ele, por Ele, na vida dEle, na presença dEle, no governo dEle, na unção dEle, aleluia. Pai, abençoe a cada um de nós nessa grande batalha. Seja conosco e ministra poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã com a mensagem número 7 da série.